sem nenhum problema, tá certo? Bom, boa noite, sejam todos e todas muito bem-vindos ao primeiro Comunicação. Desejamos que seja um momento de muita troca e aprendizado para todos. O primeiro Comunicação, Pesquisa, Ensino e Democracia é um evento promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos da Mídia e pelo Departamento de Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O objetivo do evento é reforçar a ideia da comunicação aplicada ao cotidiano, apresentar resultados de pesquisas e do conhecimento gerado, contribuir para a formação dos discentes da graduação e da pós-graduação por meio da oferta de atividades complementares e enfatizar que a comunicação plena, no sentido da interação, só pode ocorrer em um ambiente plural e democrático. Hoje, vocês vão ter a mesa redonda, algoritmos, monopólios e direito à comunicação, a desinformação através das plataformas, que foi proposta por mim. É uma rápida apresentação, eu sou Lisete, eu sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Mídia e sou jornalista formada pela UFRN, e na minha dissertação, na minha pesquisa, eu estudo um pouco sobre desinformação e sobre a checagem de fatos. Bom, agora algumas informações mais técnicas. As perguntas, elas vão ser feitas pelo chat, que está aqui na direita de vocês, e por ordem de inscrição. O link para a certificação também vai ser enviado pelo chat, ainda durante a atividade, e é muito importante que vocês confirmem a participação para que o certificado seja gerado. Pedimos gentilmente que todo mundo deixe o microfone fechado para evitar alguma interferência e desejamos a todos um excelente evento. Bom, essa mesa, né, ela traz alguns temas muito importantes para a gente conversar aqui na atualidade, dentro do cenário mundial que a gente vive. Então, eu convidei duas pessoas que eu acho que são feras no assunto, assim, eu super admiro, a professora Leila e o professor Antonino, que vão falar um pouco mais, a gente pode aprofundar um pouco mais sobre o assunto. Então, eu vou falar pouco mesmo, já vou passar a bola para o professor Antonino, e eu queria apresentar ele antes, né? Antonino, ele é o professor adjunto do Departamento de Comunicação Social da UFRN, é graduado em Ciências da Comunicação, na Itália, é mestre em Educação e doutor em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Antonino tem estudos e publicações nas áreas de comunicação digital e cyberativismo, cybercultura, biopolítica, produção de subjetividades, diálogo entre saberes, relação natureza-cultura, relação humano e não humano, semiótica e epistemologia da complexidade. Então, professor, seja muito bem-vindo e pode começar a sua fala, depois a gente vai ter um tempo aí para trocar um pouco mais de figurinhas. Muito obrigado, Liz. Boa noite a todas e a todos. Quero, antes de mais nada, agradecer o convite e parabenizar o Comunicação por esse ciclo maravilhoso de eventos que, ao longo de todo o mês de julho, vem promovendo, trazendo discussões tão cruciais, né, tanto para o campo da comunicação, como para se pensar a sociedade em que a gente, e o momento histórico, né, a conjuntura histórica que a gente está vivendo. Então, parabenizo o Comunicação, a organização do evento, parabenizo o Liz por trazer uma temática tão relevante para a discussão, e também dizer que é uma honra e um prazer muito grande compartilhar esse espaço com duas jornalistas, pesquisadoras e pessoas que admiro muito, no caso Liz e Lélia. Então é um prazer estar aqui com vocês. Ser breve mesmo não vai ser, talvez eu não consiga, mas eu tentarei ser o mais sucinto possível, e eu irei me guiar em algumas anotações que preparei. Em alguns momentos da minha fala, irei apresentar na tela umas imagens ou slides que não foram, que são de outras apresentações, porque não tive condição de preparar uma apresentação para agora, mas que servirão para dar suporte pontual a alguns pontos da minha intervenção. Então, como tema, vamos lá então, como tema é amplo, era necessário fazer recortes. Eu decidi focar em duas questões. Primeiro, tecer alguns comentários sobre o que podemos chamar de epistemologia da desinformação. E depois, mostrar que a desinformação é o eixo central da estratégia comunicacional do fascismo, entendido não como um regime político, mas como uma técnica de governo. E, enquanto tal, perpassa diferentes regimes políticos e hoje se expressa em projetos políticos que estão em auge em várias partes do mundo,
inclusive no Brasil, né? O projeto político atualmente hegemônico no Brasil também pode se enquadrar dentro da categoria de fascismo, e tentaria explicar por que um pouco mais da frente. Com relação ao primeiro ponto, a epistemologia, o que eu chamei de epistemologia da desinformação, eu quero destacar duas coisas. A primeira é que a desinformação não se reduz a notícias falsas. Nós temos uma noção, conceito de desinformação que tende a fazer com que se perceba o fenômeno como equivalente a fake news, a notícias falsas, a mentiras, a enunciados que não correspondem a fatos checados, ou então que processos de checagem comprovam como serem fatos inexistentes. Mas essa é apenas uma das múltiplas expressões desse fenômeno chamado desinformação, que é um fenômeno muito mais profundo, muito mais complexo e muito mais multifacetado do que as simples mentiras. E a segunda questão que eu quero ressaltar é que há menos ruptura e descontinuidade do que se pensa, principalmente em países como o Brasil, entre o jornalismo hegemônico, entendendo com essa expressão o jornalismo comercial produzido por oligopólios midiáticos, e a desinformação que circula no meio digital. Então, para poder entender melhor esses pontos que acabo de apresentar, é importante que a gente se entenda entenda do que a gente está falando quando fala em desinformação. Então, nós podemos entender a desinformação como um efeito de sentido, produto de técnicas de comunicação que visam direcionar a percepção e a imagem da realidade para conjuntos de significados que reduzem a complexidade e a polissemia dos acontecimentos e dos fenômenos e originam narrativas que não são necessariamente falsas, no sentido de que não tem qualquer relação com elementos da realidade ou qualquer embasamento dos fatos verificáveis, mas que, na grande maioria dos casos, são narrativas descontextualizadas, e é muito importante ressaltar esse aspecto. Ou seja, são narrativas que podem até se basear em fatos comprovados ou comprováveis, mas que ocultam ou desconsideram relações e contextos, ou então que omitem informações que são relevantes para inteligir de forma complexa um determinado fenômeno, produzindo uma imagem unilateral desse fenômeno. Uma imagem que, na grande maioria dos casos, está atrelada à sustentação de determinados interesses e relações de poder, que são relações de classe, mas também relações de raça, de gênero, de sexualidade, etc. E em países como o Brasil, nós sabemos que se trata de relações estruturadas nos termos definidos pela colonialidade do poder. Então, quando o poder de produzir e disseminar narrativas desinformadoras no sentido que acabo de conceituar é imensamente assimétrico, tais narrativas tendem a se tornar histórias únicas, tendem a ser percebidas como a forma mais legítima, mais naturalizada de se entender, e a única forma possível de se entender aqueles fenômenos e aquelas realidades. Eu vou mostrar aqui um slide, me desculpem só um momento, vou colocá-lo aqui na tela para vocês visualizarem, para desenvolver um pouco mais isso que eu estou colocando. Vou apresentar Maria do Chrome, rapidinho já, aqui. Me digam, por favor, se estão visualizando. Confirmem se dá para vocês verem. Tá, dá para ver, professor. Ok, obrigado, Luiz. Então, nesse slide aqui, esse slide aqui desenvolve de uma forma mais visual aquilo que acabo de dizer e mais fácil de ser entendida. Por que falo isso? Aqui tem uma citação de Wilson Ferreira, estudioso da comunicação, e ele diz que ao focar apenas na correspondência entre palavras e coisas, a veridicidade de um enunciado ou um conjunto de enunciado, o jornalismo hegemônico, assim como a própria checagem de fatos, perde de vista conjunturas, contextos, cenários e relações de causa e efeitos. E traz um exemplo bem importante. Essa citação foi escrita no momento em que estava em auge no Brasil, e ele pergunta: qual o propósito de procuradores vazarem seletivamente determinadas informações? Qual o timing desses vazamentos, que inclusive utilizam as próprias agências de checagem como mais um elemento para alavancar a repercussão? Porque, veja bem, quando a gente fala de desinformação,
a gente não está falando simplesmente que uma notícia referente, por exemplo, a uma operação policial, uma operação da Polícia Federal, ou uma ordem de busca e apreensão emitida pelo Ministério Público, pelo Poder Judiciário e executada pela Polícia Federal, não seja verdadeira, certo? Está falando que selecionar, recortar determinados fatos verdadeiros e organizá-los dentro de uma grade de sentido específica pode provocar uma imagem distorcionada, parcial, da realidade que visa sustentar determinados interesses econômicos, políticos, sociais. Aqui eu desenvolvo ainda que uma notícia jornalisticamente verdadeira, no sentido de checada, não significa ausência de desinformação. Isso porque informação não é comunicação. A informação é quantitativa, certo? A informação tem a ver com dados, números, são elementos que se acrescentam nas grades de compreensão da realidade de uma pessoa, mas que não necessariamente ajudam a construir um conhecimento pertinente. Enquanto a comunicação é qualitativa, performática, intencional e seletiva, como diz aqui. Ou seja, a comunicação, ela tece relações, conecta as informações, produz sentidos, né, produz interpretações. E essa diferença, ela fica bem clara, e o fato que eu quero dizer que informação jornalística não é verídica, né, necessariamente ausência, não é sinônimo de ausência de desinformação, nesta capa, que eu diria que é paradigmática, né, que foi, que saiu no ano de 2017, isso fica claríssimo, certo? Aqui nós temos dois blocos diferentes de conteúdos, certo? Duas notícias diferentes, ambas verdadeiras. De fato, houve uma denúncia do então procurador da República, Rodrigo Janot, e de fato foi encontrada uma mala cheia de dinheiro no apartamento de Gedel Vieira, na cidade de Salvador. São duas informações diferentes, são duas notícias diferentes, só que a diagramação sugere uma unidade, né, sugere uma ligação entre essas informações, provocando uma distorção do sentido, que torna um sentido assim, uma direção bastante evidente. É muito fácil perceber que a intenção é fazer com que as pessoas associem o conteúdo da manchete a essa imagem, imaginando que essa mala de dinheiro se refira aos personagens citados aqui na manchete. Então, apesar de não haver, de que essa capa, ela passaria de forma assim, plena nos processos de checagem de agências de checagens, então não há notícias falsas nessa capa, mas a própria capa como um todo, ela é uma gigantesca fake news, certo? Então, é isso que eu queria mostrar ao afirmar que desinformação vai muito além do que simples notícias falsas, e que o conceito de desinformação, ele pode ser produzido, e na maioria dos casos ele é produzido, a partir de informação verdadeira, certo? A partir de informação considerada jornalisticamente verdadeiras. E aqui, enfim, nessa mesma apresentação que eu fiz para outros fins, mas que vem ao caso usar alguns slides aqui, ela tem muitos exemplos, né? Exemplos muito evidentes, muito nítidos, claros disso, certo? Aqui umas manchetes que mostram de forma clara como, sem dizer sem apresentar qualquer informação que não possa ser devidamente checada, é possível desinformar profundamente as pessoas, certo? E também eu vou agora sair desses slides e entrar em um outro, porque eu falei que esse tipo de desinformação, em países como o Brasil, visa sustentar estruturas de poder, né, permeadas pela subalternização de determinados grupos, permeados por aquilo que nós podemos chamar de colonialidade do poder e do saber. Então, eu vou apresentar para vocês aqui outros exemplos, que também foram produzidos para outro contexto, mas fica muito evidente, né, nesses exemplos, como, sem apresentar informações falsas, todas essas informações são checadas e são verdadeiras, mas
parece que, pelas manchetes, né, da mídia hegemônica, né, da imprensa hegemônica produzida por oligopólios no Brasil, parece que pessoas brancas de classe média nunca traficam drogas. Enquanto pessoas negras, oriundas de contextos periféricos, que são pegas com meia grama de maconha, né, ou, enfim, sempre são associadas ao conceito de traficante. Ou então, parece que, no Brasil, a polícia nunca assassina pessoas negras, a polícia sempre se confunde, sempre mata porque se confunde, sempre reage erroneamente e etc. Certo? Então, tudo isso mostra como é possível desinformar, ou então que certos sujeitos, para o jornalismo hegemônico, certos sujeitos e grupos sociais são desprovidos de identidade, de nome, né, de subjetividade, né, mulher arrastada pela polícia, uma pessoa negra da periferia não tem direito a ter o seu próprio vítima, né, de abuso policial, de violência policial que resulta em morte, não tem o direito de ser tratada pelo seu nome próprio, de ser considerado um ser humano. Tudo isso mostra como, sem utilizar notícias falsas, é perfeitamente possível produzir desinformação, e como vimos, como tentei mostrar, né, desinformação que visa sustentar determinadas estruturas de poder. Então, eu mostrei esses exemplos para sustentar a ideia de que a desinformação é muito mais do que produção de notícias falsas, mas um produto inerente de práticas midiáticas estruturadas pela lógica do capital e pela colonialidade do poder, que no Brasil se expressa no Brasil especificamente, essa lógica capitalista e a colonialidade do poder se expressam em uma estrutura oligárquica do sistema das comunicações. Então, a desinformação, nessa perspectiva, é um produto inerente da modernidade ocidental capitalista e colonial, que por décadas a fio ganhou status de verdade legítima ao regime de produção de verdade que essa mesma modernidade instituiu como hegemônico. Então, a modernidade, ela abandonou a ideia de verdade absoluta, mas nas mais diversas esferas, a ciência, o direito e também o jornalismo, transformou a produção de enunciados verdadeiros em uma questão procedimental. Por considerar-se que as informações jornalísticas passam por um conjunto de procedimentos de verificação e de validação antes de serem divulgadas, atribui-se a elas status de credibilidade. Como tentei mostrar, não é que o jornalismo hegemônico não produza enunciados credíveis ou verídicos, justamente porque, pelo menos na maioria dos casos, checa o que publica. Mas esse modo de legitimação sustenta a questionável operação epistemológica de considerar o jornalisticamente verdadeiro, ou seja, a correspondência de um enunciado a um fato por meio da apuração, como isento de desinformação. E como vimos, uma coisa não implica na outra. Desinforma-se também com informação verdadeira e checada, e a desinformação no contexto de relações de produção e coloniais é estrutural. Então, aqui eu ia mostrar outros slides, mas eu vou passar, e à luz disso, certo? À luz disso que eu venho tentando mostrar, fica claro que a ideia de que o jornalismo comercial hegemônico seja a antítese e o antídoto à desinformação é uma gigantesca ficção discursiva, tanto quanto é uma ficção discursiva a democracia liberal representativa que se centra na falsa ideia de que todas as forças de interesses sociais que interagiriam em relações simétricas, supostamente simétricas, estariam devidamente representados nas instituições democráticas, que essas últimas funcionariam com base na divisão e no equilíbrio entre poderes, que esses poderes não estariam perpassados por interesses de classe, raça, gênero e outros, e que existiria um consenso social tácito sobre os protocolos políticos e discursivos democrática. Assim como no campo da produção de sentido, haveria um consenso universal sobre os regimes de produção de verdades. Uma ficção que oblitera as estruturas e práticas sociais escravagistas, racistas e patriarcais que configuram de fato a sociedade, impedindo uma autêntica participação dos grupos subalternizados nas esferas representativas e que oculta o sequestro dessas últimas pelo capital, o racismo e o patriarcado. E a história já não mostrou, várias vezes, tanto na matriz do atual sistema mútuo quanto nos países periféricos, colônias, como o caso do Brasil, que em momentos de crise gerados por reestruturações globais do capitalismo, essa fachada, às vezes, se desmancha.
o que provoca o desmoronamento do regime discursivo liberal, seja da narrativa de que se governa para todos com base na legalidade constitucional, mesmo que de fato se governe para as elites e os rentistas, e a ascensão e legitimação discursiva da ideia do nós contra eles, como diz o pesquisador Jason Stanley, onde o nós são todos aqueles que se enxergam como cidadãos de bem, desculpa, mas ato falho, mas nem tanto, né, são também detentores de propriedades, e eles são todos aqueles que não se identificam com os valores, a visão de mundo e os modos de agir desses autoproclamados representantes do bem. Os outros, que são apresentados sem mediações como inimigos a destruir. O desmanche da ficção discursiva da democracia liberal resulta também na legitimação do discurso de ódio como discurso de governo. E quando isso ocorre, outra ficção que costuma desmanchar-se é a de que o regime hegemônico de produção de verdades é pacificamente aceito e naturalizado. No lugar desta fachada, emerge uma disputa de sentido que não poupa sequer os supostos consensos, ou seja, o suposto status do método científico como principal e mais legítimo produtor de conhecimentos válidos, e o do jornalismo como único produtor legítimo de narrativas verídicas e confiáveis sobre o que ocorre no mundo. Então, ataques discursivos constantes, por parte, inclusive, das autoridades públicas, à ciência e à imprensa, e a possibilidade que hoje as mídias digitais permitem de produzir e fazer circular em grande escala notícias falsas, fazem com que setores da sociedade, que podem chegar a ser bastante amplos, e sabemos disso aqui no Brasil, coloquem os conhecimentos produzidos pela ciência no mesmo patamar de validade de opiniões e crenças, e ponham as narrativas produzidas pelo jornalismo no mesmo nível de credibilidade de informações não checadas, de teorias conspiratórias e de outras narrativas que circulam no meio digital. Esses fenômenos caracterizam um modo de governo e uma técnica de produção e manutenção do poder que podemos legitimamente chamar de fascismo. O que eu tentei mostrar, e espero que tenha ficado claro, é que o fascismo não representa, como pintam os discursos liberais, uma autêntica ruptura ou uma profunda descontinuidade com relação à ordem liberal representativa dominante. É apenas o desnudamento da estrutura subjacente a essa ordem. É essa mesma ordem sem máscaras. E basta ser um jovem negro da periferia, uma mulher indígena, ou outro corpo subalternizado para entender sem muita dificuldade o que eu estou falando. Então, em países capitalistas caracterizados pela colonialidade das relações de poder e de saber, como o Brasil, as mesmas forças, em época na qual é hegemônica esse modo de governo que chamamos de fascismo, as mesmas forças econômicas e sociais continuam controlando o poder, só que com outro modo de regulação social. A desinformação, desta vez no sentido mais estrito, de mentiras erguidas ao status de verdades, desempenha um papel central na estratégia comunicacional da forma de governo dos desejos e do medo. E se o fascismo, como técnica de regulação e controle dos corpos e dos afetos, visando a manutenção e fortalecimento das estruturas de opressão consolidadas, é apenas uma variante especialmente violenta da ordem hegemônica, do bio e necropoder dominante, as notícias falsas e a desordem informacional são derivações epistêmicas do regime único de verdade, que, como vimos, também desinforma de maneira estrutural. Há uma lógica semelhante na passagem de uma variante a outra da ordem, da ordem dominante do regime de verdade hegemônico. Você tem uma fachada de consenso, a democracia representativa, a ciência e o jornalismo como produtores legitimados de verdades. Esse consenso, de um lado, a democracia representativa, o da democracia representativa oculta as opressões estruturais, e do outro, da ciência e o jornalismo, nega status de legitimidade aos saberes e às verdades produzidas fora do regime hegemônico. A ciência nega a validade dos saberes não eurocêntricos e não coloniais, e o jornalismo comercial nega profissionalismo e validade informativa às mídias alternativas. Aí o sistema precisa se reestruturar porque está em crise econômica, social e epistêmica, e esses consensos estão ruindo. O que faz? Desacredita a política representativa e abre para um sistema de governo populista, gerador de polarização discursiva, para regular a sociedade pelo controle dos afetos e do medo. 2, legitima o relativismo absoluto na produção de verdades, o que lhe serve para manter o consenso entre determinados setores, e de quebra, relegitima seus regimes institucionais de verdade que estavam desprestigiados, porque, enfim, diante do
bolsonarismo, a velha democracia representativa parece uma maravilha. Diante das notícias falsas, o jornalismo comercial dos oligopólios parece um calejado defensor da verdade. Diante dos ataques do fascismo à imprensa, os veículos ligados aos oligopólios midiáticos parecem pilares da liberdade de expressão e do direito humano à comunicação. Aqui eu vou colocar rapidamente um outro slide. Professor, rapidinho, a gente tem uns 2 minutinhos, tá certo? Sim. Eu vou pular porque estou com o mouse não respondendo. Então, eu vou concluindo. Bem rapidamente, qual o papel da informação falsa na produção e manutenção de um modo de governo fascista? O pesquisador Jesus Stanley aponta 10 características recorrentes no fascismo, que eu, como falei, não precisamos entender como regime político específico, mas como técnica de governo. Então, 2 dessas características, obviamente não vou aqui desenvolver as 10, 2 dessas características estão diretamente relacionadas à desinformação, que são a inversão das coisas e a destruição da realidade. A primeira inversão das coisas consiste em uma comunicação que atribui características próprias aos outros, ocultando-as de si mesmo. Por exemplo, doutrinadores arremetem contra a doutrinação, corruptos falam em luta contra a corrupção, medidas autoritárias e violentas, como, por exemplo, facilitar o acesso da população a armas, ou incentivar o descumprimento do distanciamento do uso de máscaras numa pandemia, etc., são apresentadas como ações em defesa da liberdade e da paz contra o autoritarismo e a violência, entre outros exemplos possíveis. E a segunda característica do fascismo que eu mencionei, a destruição da verdade, é autoexplicativa, significa corroer o consenso mínimo sobre a realidade, baseado no comum reconhecimento de certos fatos, por meio da invenção de inimigos imaginários, de teorias conspiratórias e da deslegitimação da ciência e do jornalismo. A função dessas práticas comunicacionais são converter as palavras do líder fascista e as fontes de informação a ele ligadas como as únicas referências para a compreensão da realidade. Para se sustentar no contexto contemporâneo, em que uma parte enorme da sociedade acessa, produz e compartilha informação em redes digitais, e as interações no meio digital desempenham um papel fundamental na produção de subjetividades, na configuração de práticas sociais, dominar esse meio, apropriando-se das lógicas algorítmicas definidas pelas megas corporações que o controlam, e construindo novos oligopólios que tornam desigual a disputa de narrativas, é fundamental para o projeto fascista. E aí, como a questão dos oligopólios e a questão dos algoritmos e a formação de novos oligopólios no meio digital, acredito que Leila vai desenvolver mais essa questão, e eu passo o bastão para ela e agradeço e me coloco à disposição para desenvolver mais no debate. Obrigada, professor. Fiquei com pena de te interromper, porque sempre é um prazer e um grande conhecimento, né, te ouvir. Fui aluna do professor Antonino ainda na graduação e agora tenho até a honra dele ser meu co-orientador aqui no mestrado. Então, agradeço muito a partilha, professor, sempre com reflexões muito pertinentes para a gente, né, e eu adorei o trocadilho cidadão de bem, cidadão de bens. Agora eu vou passar a palavra para a professora Leila. A professora Leila, ela é doutora em Comunicação e Cultura pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro e mestre pelo mesmo programa. Atualmente, Leila é professora substituta do Departamento de Comunicação da UFRN. Tem experiência na área de comunicação, com ênfase em jornalismo e comunicação pública, de movimentos sociais, jornalismo digital e direitos humanos. Ela pesquisa as interfaces entre comunicação, cultura e pós-modernidade no capitalismo contemporâneo, com atenção às expressões da indústria cultural, a crise do capitalismo e os movimentos sociais contemporâneos em sua relação com a mídia tradicional, as novas mídias e a cultura. Ela coordena a agência de jornalismo online ET Checagem, a primeira agência de fact-checking especialista em direitos humanos no Brasil. Foi professora substituta da Escola de Comunicação da UFRJ entre 2015 e 2017. Ela é membro dos grupos de pesquisa Laboratório de Estudos em Comunicação Comunitária e Grupo de Estudos Marxistas em Comunicação e Cultura. Queria agradecer muito à professora Leila por ter aceitado o convite. Conheci ela bem um pouquinho antes da pandemia, né? A gente nem teve muita troca presencial,
mas as nossas trocas online têm sido muito proveitosas. Então, professora, fique bem à vontade para fazer a sua explanação e depois a gente passa para o debate. Maravilha, Liz, obrigada. Boa noite a todo mundo. Prazer imenso estar aqui. Boa noite, Antonino. Prazer imenso também dividir esse momento aqui com o professor, que também é alguém que eu admiro bastante. E estava lembrando exatamente disso, Liz, que a minha última saída antes da pandemia foi no dia que a gente se conheceu, falando sobre checagem e desinformação na Semana da Comunicação, Mulher, Mídia e Resistência, e foi dali que tudo começou. Mas é isso, né? Durante esse período, apesar de todas as dificuldades, a gente conseguiu desenvolver uma ótima troca, mesmo que virtual, e por isso é um prazer imenso estar aqui. Agradecer demais a oportunidade. Dizer que eu preparei assim, uma rápida apresentação, então eu vou mostrar algumas coisas, mas a maior parte da minha fala vai ser mesmo na troca, vou tentar trazer alguns elementos, especialmente tentando dar conta dessa parte da discussão, né? Como é que o processo de desinformação ele se expressa no ambiente digital e como isso está atravessado pelas relações de poder, pelas relações de classe, pelas formas de concretização das assimetrias sociais, de que maneira isso impacta a nossa busca e a nossa luta pelo direito à comunicação. Como é que isso hoje se caracteriza no ambiente digital, num contexto de ascensão da extrema-direita e do neofascismo no Brasil e no mundo. Então, é ótimo falar depois do Antonino, que ele já me ajudou bastante, já falou uma série de coisas que eu ia falar, então eu vou tentar fazer minha fala um pouco mais rápida também para priorizar aqui o debate. Vamos ver se eu sempre falo que eu vou tentar falar mais rápido e nunca consigo, mas eu botei aqui o cronômetro, vamos ver se dá certo. Vou só abrir aqui a apresentação um minutinho. Aí vocês me digam, por favor, se... Liz, me dá um ok aí, por favor. Pronto, está aparecendo, viu? Tá ótimo, obrigada. Bem, então a ideia, né, da mesa, a gente falar sobre algoritmos, monopólios e direito à comunicação. Eu trouxe aqui alguns dos exemplos, inclusive a partir dessa nossa experiência, né, com o trabalho de checagem na ETE, dos conteúdos com os quais a gente se deparou aí recentemente da desinformação no ambiente digital. A primeira da esquerda é a já célebre, infelizmente célebre, mamadeira erótica, que acabou se tornando, né, um dos grandes itens e uma das grandes peças de desinformação que tiveram um papel decisivo no segundo turno das eleições presidenciais de 2018. De baixo foi um tweet atribuído ao Fernando Haddad, falso também, né, que falava sobre a Revolução Venezuelana e uma suposta iniciativa de parabenizar o Maduro e a Venezuela, atribuído ao Fernando Haddad, que era candidato, né, no segundo turno das eleições. Bem, essa aqui, que está acima à direita, foi no contexto do assassinato da vereadora Marielle Franco. Inclusive, importante a gente fazer uma referência aqui na nossa lutadora Marielle, que hoje seria o aniversário dela, de 41 anos. Figura tão importante que foi arrancada, né, de nós, nesse contexto de ascensão da extrema-direita, um crime ainda sem solução. Então, fazer essa referência é muito simbólico no dia de hoje. E, bem, tem um tweet e um conjunto de materiais que circularam, posts no Facebook, etc., afirmando desculpa, a gente começou a chover aqui, começou a molhar tudo, estava só fechando a janela. E, enfim, afirmando a suposta correlação, ligação da Marielle com o crime organizado. Tem esse tweet, conheça um novo mito da esquerda. Marielle Franco engravidou aos 16 anos, ex-esposa do Marcinho VP, usuária de maconha, defensora da facção rival e eleita pelo Comando Vermelho, exonerou recentemente 6 funcionários, mas quem a matou foi a PM. E aí um conjunto de outros conteúdos, essa foto da esquerda que viralizou, dizendo que essa seria a Marielle, sentada no colo de um suposto traficante, que foi associada também a ela, e depois um pouco do movimento antivacina, e esse conteúdo aqui que afirmava a suposta confirmação de documentos secretos provando que a vacina tríplice viral causaria autismo, também um conteúdo que circulou bastante, que a gente trabalhou com a checagem. Bem, obviamente, todos esses conteúdos falsos
Então, são alguns exemplos, e aí, aqui são os itens que eu trouxe um pouco para a gente pensar, né? A desinformação no ambiente digital, então, o que tem de novo nesse processo de desinformação, como ele se expressa e como se desenvolve diante das especificidades do ambiente digital, a relação disso com o poder econômico, ou seja, como as relações de classe, as estruturas sociais, as formas de produção e reprodução da vida no contexto capitalista, elas se desenham e como elas contribuem com o processo de desinformação, e aí depois entrar um pouco no processo da manipulação de dados, nos algoritmos, monopólios e desinformação. Por último, eu vou tentar falar um pouco dessa questão conjuntural, ou seja, como a gente atravessa esse momento de crise societária, observando e se defrontando com a ascensão da extrema-direita e do neofascismo, e como é que isso se correlaciona ao ambiente digital, e depois pensar um pouco das nossas disputas, né? Na disputa de contra-hegemonia, na disputa pelo direito à comunicação, como é que isso se dá diante de um conteúdo, diante de um ambiente digital atravessado por essas relações econômicas, pela situação da formação e reprodução de monopólios e da dificuldade de organização societária no contexto da crise. Então, esses são, assim, alguns dos elementos que eu trouxe para a gente discutir. Não vou passar mais os slides, agora eu vou tentar fazer mais na fala mesmo. Acho que a apresentação já saiu, né? Tá certinho. Tá bom. Então, assim, a primeira coisa é a gente pensar um pouco nessa questão da desinformação no ambiente digital e o que ela traz de novo, né? E aí eu tinha pensado em começar falando justamente sobre a indefinição e os perigos que a própria noção de fake news traz para a gente, a noção de notícia falsa e como a gente não pode reduzir a desinformação à noção de notícia falsa e fake news. Acho que Antonino já falou disso brilhantemente, então eu vou dar esse ponto por vencido. E chamar atenção justamente para esse processo, né? Então, vou partir disso que Antonino trouxe para a gente, da noção de que o processo de desinformação ele é muito mais amplo e muito mais profundo do que as notícias falsas, que as notícias falsas são uma das formas que a desinformação pode assumir, mas que a gente precisa desenvolver um olhar que dê conta de traçar um panorama mesmo da totalidade dos processos comunicacionais contemporâneos. E que não é possível a gente falar de desinformação sem levar em conta as estruturas monopolizadas da comunicação e como isso se consolida, e aí, sobretudo, levando em conta as formas da comunicação, no nosso caso, do jornalismo comercial. Então, assim, olhar para os conteúdos, né, da grande mídia comercial brasileira é absolutamente necessário se a gente quiser fazer uma discussão comprometida sobre a desinformação, sobre a sua amplitude, como isso se relaciona não só a esses interesses econômicos que eu estava mencionando anteriormente, mas a interesses mais imediatos nas disputas políticas e nas táticas políticas que são adotadas não só no ambiente digital. Então, acho que isso é fundamental. E aí, quando a gente vai olhar para isso no contexto da internet, do ambiente digital, acho que uma grande questão é a gente pensar assim, que durante muito tempo, talvez não tanto na academia, mas também na academia, muito no que se produziu de conhecimento acerca da internet, a gente lidou com visões absolutamente entusiastas das possibilidades, das potências que o ambiente digital traz no sentido da democratização da comunicação. E é claro que não se trata de negar essa potencialidade e as possibilidades de uso que o ambiente digital traz para a gente. Agora, se tem uma coisa, né, que os últimos anos vem mostrando para a gente, e aí a realidade vem sendo absolutamente didática para mostrar a insuficiência dessa leitura, é que a internet não é um terreno ou uma bolha que se torne alheia ao conjunto das relações sociais. E que, portanto, se a gente vive numa sociedade que, por mais que esteja em alguns momentos fora de moda falar sobre isso, mas é uma sociedade de classes, é uma sociedade capitalista, é uma sociedade hierarquizada, atravessada por relações que são de opressões várias de gênero, de sexualidade, de raça, inseridos no modo de produção e reprodução da vida, que é orientado pela produção, pela acumulação de lucro, e isso é fundamental para a gente entender. É claro que isso vai se expressar também na internet. Então, assim, a gente está aí
às vésperas da completude de 30 anos da criação do modelo da web lá pelo Berners-Lee, né, que era aquele modelo baseado numa perspectiva humanitária, de entender a internet como um bem comum da humanidade, uma perspectiva justamente de compartilhamento do conhecimento. E se a gente olhar do projeto humanitário conforme constituído, ou pensado pelo Berners-Lee, a situação dos modelos comerciais na internet contemporânea, a gente vai ver o quanto o modo de produção capitalista imprimiu e reproduziu a sua lógica também no ambiente digital. E aí a gente entra justamente na discussão sobre a formação dos monopólios digitais e como existe um processo de mobilização do capital e do poder econômico para interferir nos processos de elaboração, de formação da consciência, de elaboração das visões de mundo, na construção e na reprodução da hegemonia dominante, que é operado pelo poder econômico no meio digital. Então, essa é a discussão que eu queria tentar me centrar aqui. A grande questão é que a gente acaba passando, né, no ambiente digital, por um processo de desinformação que é marcado por uma série de características específicas. Então, assim, uma coisa muito comum que a gente discute com todos, desinformação, boataria, descontextualização, isso não é algo que é instituído pela internet ou pela utilização dos meios digitais, isso sempre existiu. Então, qual é a grande questão, né? Como é que isso se diferencia no ambiente digital? E aí eu acho que tem uma série de elementos que ajudam a gente a entender, né? A desinformação no ambiente digital diante das suas especificidades. Primeiro que a gente tem, e eu acho que isso é fundamental, um contexto de crise societária e de desgaste institucional de maneira generalizada, que também se expressa em relação ao contexto e da própria crise do jornalismo e das fontes oficiais. Então, existe, de fato, um contexto de deslocamento do papel de produção da verdade, ou desse lugar social de produção da verdade, que o jornalismo, de uma maneira ou de outra, desempenhou nos períodos históricos anteriores e que é rompido nesse momento. E aí a gente precisa olhar de que maneira, né, os segmentos absolutamente descomprometidos com a democracia e com a garantia de direitos se apropriam desse desgaste e buscam mobilizar esse desgaste para o seu projeto político, e é preciso, ao mesmo tempo, olhar criticamente para que tipo de conduta os meios de comunicação hegemônicos, tradicionais, contribuíram para o seu próprio desgaste. E isso é um debate que a gente precisa fazer. Porque se a gente olha só para um lado da moeda, né, e responsabiliza o neofascismo, o autoritarismo e os projetos de direita pela crítica ao jornalismo comercial, a gente não entende esse movimento e esse cenário por completo. É preciso, e a Antonino já trabalhou bastante nisso, trouxe exemplos, a gente olhar para de que maneira também esses veículos produziram e reproduziram desinformação, criando um contexto também de desconfiança social em relação ao seu local de produção da verdade. Tem um outro elemento que eu acho que é muito importante para a gente pensar a desinformação no ambiente digital, que é a reconfiguração da nossa própria função de usuários e consumidores de informação, né? Então, a gente tem aquelas teses das alterações da comunicação de massa, que deixa de ser de um para muitos e passa a ser de muitos para muitos, enfim, uma série de reflexões que eu acho que a maioria de nós aqui já está habituados, mas a ideia aqui é pensar um pouco para além disso, né? Como é que isso afeta também a construção das nossas próprias subjetividades e a maneira como a gente lida com a informação e a produção e a difusão de informação no ambiente digital. E aí, assim, eu acho que todos nós temos uma série de exemplos e vivenciamos isso quando a gente se depara nos nossos grupos da família, nos nossos grupos de amigos, etc., com esse montante, muitas vezes, né, assustador de volume de desinformação, de informação falsa, né, sendo veiculado, e a gente observa assim, o quanto isso conversa também com esse lugar e uma sensação de a necessidade de reafirmação de um status, uma sensação de satisfação pessoal, que não precisa ser monetariamente, muitas vezes, você não precisa ter uma retribuição monetária, né? Mas por que alguém repassa uma notícia falsa num grupo da família? Se você vai conversar com o seu tio que passou, com alguém da sua família, com o seu amigo de infância que está lá no grupo da escola, mandando notícia falsa, etc.,
tem uma sensação que é muitas vezes relatada, que mas eu soube de algo que ninguém sabia, eu precisava falar para vocês, eu quero ser o primeiro a divulgar aquela informação. Então, assim, de alguma maneira, também a nossa formação da subjetividade, ela está aí, associada a um processo que é atravessado pelas mídias digitais e é muito marcado pelo imediatismo e pela necessidade de um sistema que retroalimenta, que compensa, mesmo que subjetivamente, a gente, com a divulgação de informações de uma velocidade muitíssimo acelerada. E isso é uma diferença do contexto que a gente tinha anterior ao desenvolvimento dos meios digitais. Então, esse sentimento de uma exclusividade, esse sentimento de uma satisfação pessoal por repassar uma informação nova, ou uma informação que ninguém tem, aquela velha, né, máxima, isso vocês não vão ver em nenhum lugar, isso ninguém quer, eles não querem que vocês saibam sobre isso, a gente nunca sabe quem são os eles, mas isso faz um sentido dentro desse contexto. Então, de maneira geral, do que a gente está falando, né, de um contexto de desenvolvimento de novas tecnologias da informação e da comunicação, em que a gente tem, né, um volume sem precedentes de informação circulando, os meios de acesso e de difusão desse conteúdo de informação e de comunicação, eles se multiplicam vertiginosamente, e isso vai introduzindo e construindo novas formas de subjetividade, em que muitas vezes os indivíduos se tornam peças propulsoras, molas propulsoras desses conteúdos, mesmo que não precisem ser contratados, mesmo que não precisem trabalhar no sentido da difusão da desinformação. Estou querendo chamar a atenção justamente para como a gente vai vendo a instituição de uma forma de sociabilidade que ela é propícia e que ela traz um tipo de gratificação que é pessoal e é subjetiva também à difusão desse tipo de conteúdo. Acho que isso é um elemento importante. Mas isso apenas não explica. A gente sabe que o processo da desinformação, ele não pode ser entendido apenas como o tio que repassa uma notícia falsa no WhatsApp. E é esse olhar que empurra a gente a pensar mais profundamente sobre essas relações econômicas, sobre a formação dos monopólios, sobre a manipulação de dados e os processos de mineração de dados e como isso é mobilizado pelos grandes grupos econômicos e nas disputas políticas que a gente atravessa contemporaneamente. Mesmo que muitos desses conteúdos, né, eles aparentem, e desses conteúdos mais clássicos de boatos, de notícias falsas, como eu mostrei para vocês logo no começo, muitos deles, eles trazem uma aparência muito artesanal, né? E a gente tende a olhar para isso e pensar que é uma coisa tosca, feita por alguém, por acaso, absolutamente desinteressada e descompromissada. E o que a gente vem observando é que, mesmo com essa aparência tosca, que tem, inclusive, uma razão de ser, né, uma estética própria, existe uma rede muito articulada, financiada e funcionando permanentemente para a difusão desse tipo de conteúdo. Talvez, assim, um dos casos mais emblemáticos que a gente tenha acompanhado recentemente sobre a manipulação de dados, a obtenção ilegal de dados pessoais e a utilização disso para fins políticos tenha sido o escândalo lá da Cambridge Analytica, que eu acho que a maioria de vocês devem ter acompanhado, e da utilização de dados obtidos ilegalmente através da navegação de usuários no Facebook para orientar a formulação de campanha política, né? Sobretudo nas eleições americanas de 2016, mas também passando pelo Brexit e passando pelas eleições brasileiras de 2018, segundo informações da própria empresa, né, da Cambridge Analytica. Então, o que a gente está olhando a partir disso? Quando a gente está falando dessas grandes empresas, da utilização de dados e da forma através da qual o poder econômico se associa à desinformação, a gente está chamando atenção justamente para esse processo em que se tem uma apropriação indevida daquilo que a gente chama de pegadas virtuais, dos rastros virtuais que todos nós deixamos ao navegar na internet. Então, assim, hoje qualquer coisa que a gente faça na internet, ela não fica solta por aí, que não é de graça, né? Então, a gente está deixando pegadas nas formas como a gente interage nas redes sociais, nos likes que a gente dá, nos links que a gente clica, se a gente lê, se a gente não lê, quanto tempo a gente passa, que conteúdo a gente repassa, quando a gente troca informações perto dos nossos dispositivos móveis, que são quase parte, né, do nosso corpo físico, e quando a gente deixa esses microfones ligados e coleta informações, nas buscas que a gente faz, etc., tudo isso
especialmente naqueles joguinhos maravilhosos, que eu sou uma que adoro fazer, teste no Facebook, que tipo de batata você é, quem é você no Game of Thrones, a gente está ali produzindo o tempo todo esses maravilhosos jogos que são simplesmente formas de alimentar as grandes corporações com os nossos dados, né? Você está falando ali da sua personalidade, dos seus gostos, dos seus desejos, dos seus anseios, etc. E tudo isso é utilizado de uma maneira que, assim, que a gente não sabe qual, não sabe como, mas a gente não tem clareza e a gente não está necessariamente consentindo conscientemente a utilização desses dados, mas isso é obtido, processado com fins estranhos àquela primeira interação que a gente teve ali. Então, uma das maneiras, para a gente pensar os impactos políticos da desinformação, uma das maneiras que esses dados e esses rastros digitais que a gente deixa são utilizados com fins políticos e de manipulação de campanhas, é a criação de grupos com um foco extremamente bem definido, que vão receber determinadas mensagens a partir da utilização do que a gente chama de palavras gatilho, por exemplo. Então, se o meu perfil no Facebook mostra que eu sou alguém que lá no que, por exemplo, a Cambridge Analytica elaborou, tem o perfil aventureiro. É alguém com uma idade X, que gosta de viajar, que não é tão apegado a valores familiares, que já teve tais experiências, que não tem filhos pequenos, etc. Então, alguém que está dentro dessa tal categoria. Eu vou receber um tipo de conteúdo de propaganda política e mesmo de publicidade que é muito mais associado e muito mais voltada para o nicho do meu perfil de consumo e do meu perfil de existencial, de maneira geral, do que uma campanha de massa que seria para públicos muito e muito diversos. Então, com a utilização de palavras gatilho, de sentimentos que estejam associados àquele grupo, etc., você consegue construir um público muito mais vulnerável ao desenvolvimento daquele conteúdo, e isso é uma forma muitíssimo eficiente de elaborar e aprofundar os processos de desinformação, né? Uma das coisas que recentemente tem se discutido é, por exemplo, o disparo de mensagens em massa que são financiados pelo lobby da indústria armamentista, e que isso é voltado, né, para políticas, por exemplo, para a difusão de mensagens pró-armamentistas para um público específico que já se sabe que é simpático ao uso de armas, que consome esse tipo de conteúdo. Isso não vai chegar para um outro grupo de pessoas que tenham um outro perfil. Então, isso vai ter um resultado muito mais aprofundado, muito mais rápido, muito mais eficiente quando é organizado e filtrado dessa maneira. Junto a isso, assim, não dá para a gente pensar que é tudo um processo, né, de uma grande teoria da conspiração em que isso se faz para além das relações sociais que a gente estabelece. Então, é preciso que a gente lembre que a gente vive uma sociedade que atravessa uma crise muitíssimo profunda, que é uma crise econômica, política, ambiental, institucional, agora, né, uma crise sanitária, obviamente, mas em que a gente tem um esvaziamento do debate público, um esvaziamento da nossa formação crítica, a gente tem um surgimento, inclusive, e ascensão, como é o caso do Brasil, de grupos que se colocam organizadamente contra a difusão do pensamento crítico e da ciência. Então, tudo isso vai construindo, obviamente, também um terreno fértil para a difusão da desinformação, das teorias conspiratórias, do negacionismo da ciência, né? O movimento antivacina crescendo em todo o mundo é uma grande expressão também desse retrocesso, que é ideológico em relação à produção de conhecimento científico, e um momento em que existe um acirramento do debate político que é fruto, me parece, da conjuntura de crise, né? Então, assim, quando o capitalismo ele não está mais passando aquele momento de uma suposta estabilidade, que a gente sabe que é uma estabilidade instável, porque ela está baseada na violência sistemática e contínua sobre os grupos oprimidos, sobre as populações vulneráveis, sobre as populações oprimidas e sobre a classe trabalhadora, mas mesmo que, né, nessa instabilidade esteja baseada em toda essa violência, ela ocupa uma certa estabilidade, uma certa funcionalidade na sua reprodução, em momentos de crise, essa estabilidade instável vai para os cucuias, né? Ela deixa de existir, e isso traz um acerramento do debate político e também a necessidade de formulação de saídas rápidas, milagrosas, o que é um terreno, a gente sabe, muitíssimo fértil para emergência de líderes autoritários da extrema-direita, que, como Antonino mostrou muito bem,
utilizam a desinformação como método baseado na criação de inimigos, né, nessa perspectiva mesmo do nós contra eles, que precisam ser combatidos e conseguem construir um projeto que supostamente, inclusive, se utiliza de uma lógica ou de uma retórica antissistêmica para aprofundar as mesmas violências sistêmicas que a gente observa, né? E a gente observa exatamente isso na construção e na reprodução das notícias falsas. Bem, meu cronômetro aqui já me mostra que eu tenho 23 minutos, eu estaria ainda no começo. Liz, me diz só mais ou menos assim, quantos minutos eu tenho para... Eu coloquei que tem mais 3, então você pode ir se ajustando. Tá bom, eu vou dar uma pulada aqui. E só falar rapidamente assim, sobre o processo de algoritmos, então, que eu acho que talvez seja... Eu já falei um pouco, né, sobre a manipulação e mineração de dados, tudo isso se faz a partir dos algoritmos, mas eu acho que é importante só chamar a atenção rapidamente sobre alguns dos aspectos mais técnicos e também políticos. Primeiro, assim, a gente saber que quando a gente está falando de algoritmo, não é uma coisa nova, né, os algoritmos como procedimento, eles têm milênios de história, o que a gente está falando é da construção dos algoritmos digitais, e como eles permitem, né, o funcionamento do algoritmo, ele permite que você possa descrever a obtenção de alguns resultados calculados, né, com sequências de operações, que são sequências de operações baseadas em raciocínio lógico, que permite, né, replicar esse mesmo processo e essa mesma sequência por outros operadores, generalizando essa prática. E no contexto das novas tecnologias da comunicação, você tem a sistematização desses algoritmos digitais que surgem justamente da necessidade que eu estava colocando antes, desse grande montante de informação que a gente tem com a difusão das mídias digitais. Agora, esses elementos técnicos, então, assim, essa possibilidade de fazer operações generalizáveis e reproduzíveis por vários operadores para sistematizar um conjunto, um volume de informações que a mente humana, de maneira mecânica, não poderia fazer, isso não está fora das relações de poder. Então, assim, tem uma frase que eu gosto muito, que acho que é uma síntese disso, um pesquisador lá da FRJ, que defendeu recentemente a dissertação dele sobre o duopólio Google-Facebook no ambiente digital, é Kenzo Seto, o nome dele, ele fala o seguinte: os algoritmos digitais, atualmente, eles não são apenas dados ou padrões matemáticos, mas são relações sociais mediadas por dados. Então, ele está utilizando lá a máxima do Debord para falar do espetáculo e das imagens e trazendo isso para o contexto do ambiente digital. Então, eles não se desenvolvem só por essa necessidade que a gente tem da sociedade contemporânea lidar com esse volume imprevisto de informações, né? Mas na forma específica, como é que se desenvolve esse conjunto de operações? Na forma específica que vai atender os interesses que são os interesses em voga na sociedade. Eu falando de um ponto de vista, né, da teoria crítica associada ao marxismo, que olha para a totalidade dos processos sociais, me parece que é fundamental que a gente olhe para esses interesses que são interesses de classe do capital em manter, gerenciar e negociar essas informações. Então, assim, para fechar, como a gente tem uma sociedade que está atravessada pela forma mercadoria, né, desde a produção de qualquer artefato até o nosso próprio processo de trabalho, de existência, né, a gente passa por uma mercantilização constante, a gente obviamente sabe que a informação e a comunicação não são apenas mercadorias, mas mercadorias valiosíssimas, e que nesse processo de construção e difusão dos meios digitais, a gente tem um conjunto de relações que são atravessadas por esses interesses capitalistas que acabam suplantando, em grande parte, a possibilidade emancipatória prevista para a internet. Isso não significa, do meu ponto de vista, que isso acabe ou inviabilize qualquer tipo de disputa hegemônica. A gente tem belíssimos exemplos, né, dos grupos contra-hegemônicos, do próprio movimento antifascista, se utilizando da internet para fazer suas disputas. Agora, o que eu queria chamar a atenção e trazer para o debate é que, se a gente quer enfrentar a desinformação, seja ela na forma de notícias falsas, se a gente quer, ou mesmo na forma da mídia comercial hegemônica, se a gente quer enfrentar os interesses dominantes que se utilizam nos processos de comunicação a partir dessa estrutura de poder econômico, é fundamental que a gente reconheça a estrutura desse poder, rompa com essa visão ingênua de que todos somos iguais na internet, porque não somos, e a gente consiga associar isso a um projeto emancipatório
que, em última instância, né, a produção de uma comunicação livre, humanitária, comprometida com os direitos humanos, ela é indispensável a esse projeto de sociedade. Então, acredito que a nossa disputa precisa levar todos esses elementos em conta. Fiz uma miscelânea aqui no final, porque eu precisei pular muito, mas acho que no debate dá para a gente dar conta aí das questões que acabaram ficando para trás. Obrigada, gente, desculpa não ter sido sucinta mais uma vez. Obrigada, Leila. Com certeza você trouxe muita coisa que enriqueceu o debate e as reflexões, né, diante desse tema. Eu anotei todas as perguntas aqui e vou fazer em bloco de 2 perguntas, tá certo? Tentando agrupar por temática, para ficar um pouco mais fácil de responder, e a gente vai seguindo o debate. A primeira pergunta é de Alice, ela é doutoranda aqui no programa de pós-graduação em Estudos da Mídia. Ela coloca: o professor Antonino fez uma análise importante. A desinformação não é sinônimo de notícias falsas. Pode surgir de notícias verdadeiras. Gostaria de saber se ele pode compartilhar alguma orientação sobre como nós, jornalistas, podemos evitar esse tipo de produção de desinformação, considerando que os grupos jornalísticos hegemônicos fazem parte de uma estrutura de poder que serve a interesses de oligopólios. É possível evitar isso? Ou, sendo fruto da modernidade, é algo que não se pode contornar na imprensa tradicional? E aí eu sigo também para a pergunta de Carol, juntando com a de Eric Clay. Carol pergunta: que estratégias do Media Literacy podem ser adotadas numa suposta era da pós-verdade, alimentada tanto por negacionismo e viés de confirmação? E aí Eric Clay comenta: sou mestrando em Educação Profissional e Tecnológica no Instituto Federal do Pará. Pesquiso sobre a interface entre educomunicação e educação profissional e o papel do desenvolvimento de capacidades comunicativas para proporcionar aos discentes condições de usufruírem o direito à comunicação e à expressão, indispensável em uma sociedade democrática. Dentre as capacidades comunicativas, trabalho com a leitura crítica das mídias, para despertar os discentes para a identificação e a crítica diante das fake news e a desinformação. Agora sim a pergunta: como a educação formal básica pode proporcionar ao cidadão o desenvolvimento da capacidade de leitura crítica para o combate das fake news? Então, são essas 2 perguntas para vocês. Acho que o professor Antonino pode começar respondendo a de Alice, e aí depois a gente segue para a segunda, que tem um pouco a ver a de Carol e de Eric Clay, falando sobre educação comunicacional. Tá certo. Então, muito boa pergunta, Alice. Obrigado por colocar. Na verdade, não sei se eu tenho respostas satisfatórias, mas pensando junto, né? Pensando em voz alta e tentando refletir a partir da provocação que você colocou. Inevitavelmente, os dispositivos de captura, né, da potência da comunicação independente, que se expressam nos algoritmos, no meio digital, pelo se expressam nos algoritmos, e no meio analógico se expressam na concentração da propriedade dos meios, indubitavelmente elementar delas, ou seja, inevitavelmente a construção de contra-hegemonia, a construção de contra-comunicação, ela tem que passar por esses dispositivos, né, por esses sistemas, né, por essas relações sociais, como Leila conceituou muito bem, estruturadas, né, em sistemas ou em programas que regulam, né, e medeiam relações. Então, assim, eu acho que, como jornalistas, como profissionais da comunicação, o que nós podemos fazer, tanto dentro quanto em contraposição aos oligopólios, e tanto dentro das redes gerenciadas e organizadas a partir de algoritmos, quanto em contraposição às lógicas dessas redes. É nos perguntarmos, né, é uma atitude crítica, reflexiva e consciente e permanente, uma pergunta constante a respeito de quais as implicações para essas lógicas e dentro dessas lógicas da comunicação que nós produzimos. Por exemplo,
se a gente trabalha, se você é jornalista, você trabalha dentro de um oligopólio midiático, inevitavelmente o direcionamento geral, as pautas, os enfoques narrativos serão determinados pela linha editorial e pelas pressões que vêm do meio onde você trabalha. Mas dentro do teu leque de possibilidade, dentro do leque de exercício de autonomia, do espaço mínimo, ainda que seja mínimo, de exercício da autonomia de que você dispõe, eu acredito que seja muito importante você se perguntar, a linguagem que eu estou utilizando, quais interesses favorece? O recorte que eu estou dando, a maneira como eu estou respondendo às perguntas do LID, a quem interessa? Que repercussões pode ter nos grupos subalternizados? Contribui para reproduzir violências simbólicas estruturais com relação a grupos subalternizados, ou então contribui para empoderar grupos subalternizados? Enfim, eu acho que essa reflexividade crítica permanente é fundamental no exercício da prática, e isso passa pelo meio digital também, porque a partir do momento, como a Leila falou, é muito importante que a gente conheça as estruturas e o funcionamento das estruturas, porque a partir do momento que você sabe que as suas interações digitais são mediadas por algoritmos, a partir do momento que você entende que qualquer ação que você faça em redes sociais digitais, em mídias digitais como um todo, qualquer curtida, o tempo que você passa em uma página, os tipos de páginas que você acessa, tudo isso é processado, é capturado e processado para construir macroperfis que direcionam campanhas, tanto comerciais quanto de direcionamento da opinião. Então, você passa, isso ajuda a gente a refletir em cada ação digital que a gente faz, quais as repercussões possíveis que isso pode ter, e então a pensar, espera aí, se eu clicar essa informação me afeta, esse título me afeta, eu tenho a tentação de clicar para entrar, mas se eu estiver clicando, que consequências eu estou produzindo? Se eu estiver compartilhando essa informação pelo título, porque ela me afeta, porque ela enfim, porque ela vai ao encontro daquilo que eu gostaria de ouvir, ou da minha visão de mundo, das minhas crenças e opiniões pessoais, será que de que maneira eu estou contribuindo para a qualificação do debate público? Eu estou ajudando grandes corporações e forças que se utilizam das lógicas dessas grandes corporações para reforçar o sistema de bolhas nos quais a gente vive, estou ajudando a proporcionar dados que podem contribuir para uma manipulação ainda mais efetiva daquilo que faz. Eu acho que essa reflexividade crítica, essa consciência das forças dentro das quais, das forças e das lógicas dentro das quais a gente está interagindo, ela pode ajudar a ter uma relação, mas a gente não vai escapar desses mecanismos, não tem como, mas a gente vai, a não ser que a gente se aproprie dos meios de produção, né, digital, dos meios de produção simbólica, dos meios de produção digitais, mas se não, enquanto a gente estiver dentro dessas lógicas, eu acho que essa reflexividade crítica constante, essa consciência das consequências das nossas ações pode ajudar a uma relação menos injusta, menos desigual com esses mecanismos e essas lógicas. Ótimo, professor. Leila, você quer comentar a segunda questão sobre educação comunicacional, media literacy? Vou falar bem rapidamente, dessa vez de verdade, só fazer um comentário sobre esse processo mesmo da alfabetização midiática, né, como é que a gente pode pensar estratégias de formação e da criação mesmo, de consciência crítica na elaboração do processo comunicacional, de maneira geral. Eu acho, assim, nessa experiência, acabou que eu falei muito rapidamente sobre isso, né? Eu estou na ET Checagem, Liz falou sobre isso, é uma agência de comunicação independente que trabalha aí com checagem de fatos e notícias na área de direitos humanos. A gente teve uma experiência bem legal, assim, no último ano, que foi de fazer uma rodada de oficinas em escolas e universidades públicas. Então, a gente fez em escolas e universidades daqui, do Rio Grande do Norte, também lá do Rio de Janeiro, porque tem duas outras integrantes da agência que estão lá, justamente buscando fazer oficinas na linha da alfabetização midiática, mas buscando ampliar um pouco essa compreensão. Então, um pouco do que a gente trouxe nessa experiência, assim, a gente
tem, primeiro, uma tendência a achar que a vulnerabilidade, a desinformação, ela está centralmente associada àquelas gerações que a gente chama que são gerações não nativas digitais, né? Gerações que pegaram essa transição, que não estão muito habituadas ou que estão aprendendo ainda, que lidam com uma maneira diferente com o uso do ambiente digital. Mas se a gente vai, né, fazer uma conversa com jovens, com adolescentes que são dessas gerações nativas digitais, o que se relata é também uma dificuldade muito grande para conseguir, especialmente, fazer essa diferenciação, acessar fontes confiáveis, utilizar dados no processo de contraposição das mensagens e conseguir saber, por exemplo, né, dos poucos mecanismos ainda muito insuficientes, mas que a gente tem ou tinha, da lei de acesso à informação, de como é que a gente se utiliza de dados públicos, como é que a gente faz consultas fáceis, assim, né? A gente estava falando, por exemplo, de um conjunto de notícias falsas sobre projetos de lei, assim, né, que vem boatos sobre projetos de lei terríveis que querem obrigar as crianças a mudarem de sexo, coisas nessa linha do discurso conservador. E a gente vai conversar com os adolescentes, assim, como é que é o processo de checar ou se informar sobre a tramitação de um projeto de lei. Isso não é necessariamente alvo de uma alfabetização midiática, mas assim, conseguir saber como tramita um projeto de lei, o que é a Câmara, o que é o Senado, como é que isso passa, como é que você, como cidadão, pode entrar nesse site e acompanhar a tramitação, etc. Então, eu diria que talvez seja um processo que precisa combinar a alfabetização midiática, mas também a formação política de uma maneira mais geral. Assim. Eu acho que o desenvolvimento da consciência crítica e mesmo a parte mais instrumental de conseguir manipular essas ferramentas, utilizar essas ferramentas numa perspectiva emancipatória, ela depende de uma combinação de alfabetização midiática com formação política amplamente compreendida, né? Não político-partidária, mas de instrumentalização também nessa área. E junto a isso, que talvez era assim, o último ponto que eu queria falar nesse sentido, também de tornar esses sujeitos capazes de compreender os processos regulatórios da comunicação, seja no ambiente digital, seja na estrutura de comunicação que a gente tem no Brasil. Assim, eu acho que é absolutamente necessário que a gente entenda a estrutura de monopólios, da concentração da mídia brasileira, que a gente consiga formar sujeitos não só que são capazes de ler criticamente uma notícia ou uma capa de um grande jornal, mas que consigam entender qual é o contexto de produção, por que a gente tem esse tipo de mídia hegemônica e esse tipo de conteúdo nas redes digitais, e que possam também demandar políticas públicas, regulação, enfim, serem sujeitos também no processo da formulação das políticas de comunicação. Eu acho que isso vai além simplesmente de ensinar técnicas para decodificação crítica de uma mensagem ou de outra, mas de entender o contexto dos processos comunicacionais. É isso. Excelente, Leila, eu concordo, não podia concordar mais com você. A gente tem muitas perguntas, então eu vou fazer agora um bloco com 4 perguntas, juntando 2 e 2, tá certo? A primeira é de Carol, ela fala que poderiam falar um pouco mais sobre a relação dos rastros digitais com a monetização e personalização da desinformação, e aí eu junto com a de Matheus. Ele fala, estamos vendo nos últimos anos a mídia convencional se apropriando de discussões historicamente excluídas desse espaço, como racismo, LGBTfobia, feminismo, etc. Penso que o uso de algoritmos capazes de traçar um perfil do público-alvo desses grupos pode, de certa forma, fortalecer as redes de controle e concentração midiática. Vocês poderiam comentar um pouco mais sobre o uso de algoritmos para fortalecimento da concentração da mídia convencional? Então, o primeiro bloco seria mais ou menos falar um pouco dos rastros digitais e dos algoritmos para o fortalecimento da concentração da mídia convencional. E aí eu junto vou fazer outro bloco, que é a pergunta de Alice, né, que ela fala que a professora Leila analisou brilhantemente a relação da formação de subjetividades no contexto da sociabilidade digital, e ela diz, levando em consideração a perspectiva racializada, gostaria de saber como a convidada e o convidado analisam a questão dos algoritmos e o racismo, e aí eu junto com a de Renata, que ela disse que queria saber um pouco mais de Antonino sobre a relação entre a desinformação e a colonialidade do poder. Eu acho que fez sentido na minha cabeça essa junção, espero que na de vocês também, assim, um pouco mais sobre rastros digitais e algoritmos, e depois falar um pouco sobre a questão dos algoritmos na questão de raça e decolonialidade. Então, eu passo a palavra, acho que para a Leila primeiro, e depois o professor Antonino. Pode ser?
Vamos lá. Bem, primeiro bloco, né, Carol e Matheus, falando um pouco sobre monetização da desinformação e a utilização dos algoritmos nesse processo, como é que isso pode, inclusive, gerar uma apropriação mercantil das pautas anti-opressões e acabar fortalecendo, e como é que isso se associa ao processo de concentração. Acho que a primeira coisa, né, é justamente a gente entender o quanto essa lógica de manipulação e apropriação dos rastros digitais, ela está associada ao desenvolvimento desse novo mercado, que é o mercado do ambiente digital, que acaba sendo um mercado da atenção, em alguma medida, né? Então, por exemplo, quando você tem, através das grandes plataformas, vamos olhar para o Facebook, por exemplo, ele consegue capturar dados a partir das nossas pegadas, né, dos nossos rastros digitais, e ofertar isso a uma empresa de publicidade ou uma empresa que esteja fazendo campanhas políticas, etc. O que ele está ofertando dentro de uma massa muito grande, né, que é uma massa de 1 bilhão de usuários no mundo inteiro. O que ele está fazendo é conseguir ofertar uma atenção especializada e focada dentro daquele conjunto de usuários e, a partir daí, conseguir nichar esse conteúdo político ou publicitário. Então, o que a gente vai observar é que a monetização ela caminha muito por aí, né, no sentido de fazer uma venda, ou, por exemplo, aquilo que a gente chama até de um leilão de atenção, né? O que o Facebook acaba fazendo é leiloar essa atenção especializada no mercado através de dados que são produzidos pelos usuários. Na prática, estão realizando uma espécie de trabalho para esses setores aí, mas um trabalho que não é pago, que sequer é consciente que é realizado como um trabalho. Então, assim, um dos exemplos que a gente tem, quando o Facebook mudou o algoritmo dele recentemente, tem 2 anos, né, em 2018, o que o Facebook fez nesse processo? Ele diminuiu o alcance total das publicações que seriam comerciais, e nesse contexto de publicações também de jornais, publicitárias, etc., comerciais de maneira geral, e supostamente favoreceu com isso o conteúdo gerado espontaneamente pelos usuários, né? Segundo o Facebook, quando ele anunciou essa mudança de algoritmo, ele disse que isso era uma medida para buscar tornar as pessoas mais felizes. Então, o Facebook, muito preocupado com a felicidade da população mundial, fez generosamente uma mudança de algoritmo, investiu capital nisso para que a gente visse mais a publicação dos nossos amigos, da nossa família, e menos conteúdo comercial. Na prática, o que o Facebook fez com isso foi aprofundar esse cenário, esse mecanismo de escassez de audiência para os clientes corporativos. Então, ele força esses clientes corporativos a monetizarem essa atenção, e para que consigam associar esse leilão de atenção especializado, que é elaborado pelo próprio Facebook, a partir da leitura dos dados, da captura dos dados, ele conseguir acessar isso de maneira monetizada, e aí fazendo, inclusive, aquele mecanismo, né, da venda das publicações impulsionadas, etc., que são, por sua vez, também controladas por um mecanismo, um algoritmo que a gente não conhece, né? Então, assim, se você tem um conteúdo, a gente na página da Checagem quer acessar mais pessoas no Facebook, que é uma plataforma, enfim, que a gente precisa ainda utilizar. Você precisa confiar no Facebook que você vai pagar uma determinada quantia e que aquilo vai atingir tais pessoas de tal maneira, etc. A gente não tem acesso a como funcionam, são algoritmos fechados, como é que faz o cálculo. Então, toda essa atenção que é leiloada num mecanismo de chantagem pelo próprio Facebook, ela é feita numa confiança cega, numa submissão em relação à própria plataforma. E aí, é claro que o grande poder econômico, que não está que nem a gente ali contando 100 ou 150 reais para publicar um post, mas que está lidando com uma ordem de milhões e milhões, tem um tipo de atuação muito diferente. Então, é um pouco, assim, nesse sentido, eu acho que isso está associado também à segunda pergunta, como o Matheus colocou, o quanto esse novo contexto, aí eu acho que mais amplamente, né, ele coloca um conjunto de questões na sociedade em que as pautas anti-opressões, anti-racismo, anti-LGBTfobia, antimachismo, elas emergem na sociedade de maneira mais intensa, né, também nesse contexto, me parece, de crise, de instabilidade, como expressão da força dos movimentos sociais, e existe um movimento de captura dessas perspectivas e dessa luta por uma lógica de mercado, e que as grandes corporações também se utilizam no ambiente digital e fora dela. Acho que também seguindo esse mesmo padrão. É isso.
Aí depois a outra parte é no outro bloco, né? Se você quiser comentar, já e o professor Antonino retoma o pensamento. Pode ser? Pode ser. Sobre as questões... Não, rapidamente, eu não estudo, né, a partir da questão que a Alice colocou, acho super relevante, eu não estudo e não milito, especialmente, né, na área da demanda, dos movimentos raciais, então, o que eu posso falar é de um olhar de fora, né, nessa relação, então, limitado nesse sentido, bastante limitado, mas me parece, primeiro, um conjunto, né, de pesquisadores e pesquisadoras tem olhado para o quanto a estrutura de poder racista no Brasil e no mundo se utiliza também dessas estruturas. Tem a pesquisadora, que inclusive era professora da FRN, Fernanda Carrera, que estuda isso, né, os algoritmos e racialização nos bancos de imagens digitais, chamando atenção para essa utilização algorítmica também no mercado, na publicidade, na utilização de bancos de imagens. Eu acho que isso é uma contribuição muito interessante, assim, para a gente ver o quanto existe uma perpetuação mesmo nesse sentido, nesse processo de... talvez relacionando, né, com o que eu comecei falando, de colonização das próprias subjetividades pela estrutura racista no ambiente digital. Então, essa subjetividade, né, que eu estava me referindo, que vai ser, de alguma maneira, associada e incentivada, e que vai buscar formas de retribuição, de satisfação, de realização subjetiva no ambiente digital a partir dessas formas de comunicação, são também atravessadas fundamentalmente pela estrutura de poder racista, e me parece que, com isso, tendem a caminhar no sentido da reprodução da ordem racista, a não ser que a gente consiga olhar para isso, reconhecer essa estrutura implícita e ser capaz de denunciar. Então, talvez o grande processo de elaboração da subjetividade no ambiente digital caiba dizer que ele é marcado, atravessado e talvez até determinado pela colonização racista, machista, misógina que a gente tem na sociedade. E é isso. Obrigada, professora Antonino. Ok. Então, eu acho que Leila acabou respondendo a questão de Alice, então eu vou para a questão sobre a relação. Era sobre algoritmos, ou você me lembra, Alice, era sobre algoritmos e colonialidade, ou era sobre desinformação e colonialidade? Era sobre desinformação, professor, mas eu vou só checar aqui. Desinformação. Acho que eu perdi aqui a pergunta, professor. Sem problema. Enquanto você vai procurando, eu vou comentando algumas coisas, porque a fala de Leila me despertou algumas... Era sobre, desculpe, era sobre desinformação e colonialidade do poder. Ok, perfeito. Vou já responder sobre isso, que é uma pergunta, para mim, extremamente importante, extremamente central, né, para entender justamente o processo que ela estava falando de colonização das subjetividades pelos dispositivos de dominação criados pelas corporações digitais e regidos por lógicas algorítmicas. Mas antes disso, uma anedota que eu acredito que seja bastante significativa. Eu li num livro manifesto de um coletivo anônimo, Comitê Invisível, sobre a onda de insurreições que houve da década de 2003 no Brasil, etc. E é muito interessante uma questão que eles colocam, tanto em Wall Street, que aconteceu em Nova York e outras partes dos Estados Unidos em 2011, se verificou uma situação interessante para entender como certos mecanismos de poder colonizaram tanto as subjetividades ao ponto de que, na hora de se pensar as alternativas sistêmicas, se pensa essas alternativas nos termos da própria colonialidade. O que é que eu quero dizer? Durante o Occupy Wall Street, nós tínhamos uma cena interessante. Na Zuccotti Park,
em Nova York, bairro de em Manhattan, bairro de Wall Street, sede, né, epicentro global do capitalismo financeiro, tinha as altas torres, né, de Wall Street, com, nas suas coberturas, os executivos e os operadores do setor financeiro, e nas tendas, né, do parque, os acampados, e no mesmo espaço e nos mesmos ambientes, enquanto se pensava as estratégias globais de captura, né, das subjetividades visando a acumulação de lucros nas altas torres de Wall Street. E entre os acampados se pensava estratégias de emancipação contra a precarização das vidas, né, e contra, enfim, a favor dos direitos e da emancipação dos 99%, se pensava exatamente nos mesmos termos: conectividade, né? Se pensava em termos de conexão, conexão universal, acesso universal às redes, redes de cooperação, descentralização dos processos, né, e dos fluxos, conexão, fluxo, são palavras-chave que permeavam ambos, né, ambos os discursos. E isso mostra como, de fato, os dispositivos, né, neoliberais de captura das subjetividades foram eficazes, né, o que Leila estava colocando agora há pouco. E então isso se liga diretamente com a questão da colonialidade, do poder e da desinformação. Para quem não estiver familiarizado com o termo, nunca tiver ouvido falar no termo colonialidade, vou explicar bem rapidamente. Colonialidade é um conceito que foi criado, desenvolvido pelo pensamento crítico latino-americano. O seu idealizador foi o sociólogo peruano Aníbal Quijano, e depois foi apropriado pelos estudos decoloniais latino-americanos, e significa basicamente isso. As sociedades periféricas, América Latina, África, Ásia, sofreram, historicamente, como todo mundo sabe, o processo de colonialismo, de dominação econômica, política, social, né, por parte das civilizações europeias. O colonialismo, como dominação econômica de um sobre outro, e social e político, que impõe, um país impõe sobre outro suas estruturas econômicas, sociais e políticas, terminou. Só que as estruturas, tanto subjetivas quanto de relações de produção e de relações sociais, que o colonialismo construiu e desenvolveu ao longo dos 3 séculos de sua dominação, elas permanecem e moldam estruturas, configuram as sociedades que foram dominadas pelo colonialismo. Isso aqui é que é o conceito de colonialidade do poder. Em um país como o Brasil, isso é evidente. O colonialismo ele continua vivo nas relações econômicas, concentração da propriedade fundiária, concentração da propriedade dos meios de produção, precarização da existência, desqualificação do trabalho material, escravização, ou condições análogas à escravidão para trabalho doméstico e etc. Continua nas relações raciais, certo? As hierarquias sociais se estruturam a partir do marcador da raça, que continuam no patriarcado que permeia as relações sociais e seus corolários, como a LGBTfobia e vários outros. Então, isso é essencialmente colonialidade do poder. Como é que se relaciona com a desinformação? Desinformação, eu tentei mostrar para vocês na minha fala que desinformação não é mentir, não é simplesmente mentir. Desinformação é todo um conjunto de técnicas, é um efeito produzido por todo um conjunto de técnicas de comunicação que visam produzir narrativas únicas, né, direcionar a percepção que a gente tem da realidade, não necessariamente mentindo, mas articulando as informações e os fatos de uma maneira que nós construamos uma percepção que acabamos internalizando como sendo o único modo possível de entender uma determinada realidade. E nisso, as instâncias produtoras de narrativas na sociedade, como, obviamente, o sistema, assim, os oligopólios midiáticos, as redes digitais e os algoritmos que regulam as interações dentro das redes digitais, e também, claro, o sistema formal, o sistema educacional formal, através dos livros didáticos,
das convenções, dos cânones, né, historiográficos e tal, que são repassados acriticamente no sistema educacional formal, tudo isso contribui para moldar, para forjar e disseminar socialmente e reproduzir e fazer com que nós, cidadãos, usuários de mídia, usuários da internet, projetemos, internalizemos, incorporemos na produção de nossas subjetividades histórias únicas sobre a realidade, moldadas, né, pelas estruturas coloniais. Portanto, as percepções que nós temos dos povos indígenas, as percepções que nós temos das pessoas racializadas, das mulheres negras, dos homens negros, o fato de que quase que instintivamente as pessoas associam cidadão de bem à pessoa branca, bandido à pessoa negra, de uma forma praticamente naturalizada na consciência, na percepção que nós temos. Tudo isso é produto da desinformação estruturalmente e sistematicamente produzida e disseminada, entranhada nas consciências, que coloniza as consciências e que reproduz as estruturas que nos foram legadas pelo colonialismo. Então, é assim que eu vejo mais ou menos essa relação entre desinformação e colonialidade do poder. Ótimo, professor, muito obrigada. Renata perguntou, depois você pode escrever no chat o nome do autor que você citou. Gente, a gente está estourando um pouquinho o tempo, mas eu vou permitir que a gente passe um pouquinho, só para fazer as últimas perguntas que restam, aí eu peço que a gente possa tentar ser um pouquinho mais sucinto. Mas dá certo para vocês, né? Passar alguns minutinhos do tempo, né? Pronto. Vou fazer a pergunta da Cristiane e do Tiago para a Leila, e aí a do Pedro e do professor Adriano eu passo para o professor Antonino para a gente tentar otimizar. A Cristiane fala: professora Leila, parabéns pela excelente explanação. Pergunta: diante de suas pesquisas, dentro desse processo de informação, é possível ter um recorte no tempo e saber em qual época a informação ou a desinformação foi bem mais acentuada? E isso atrelado aos possíveis interesses pela mídia, que atende às elites e à própria política perversa. E Cristiane é formada em Ciências Biológicas e mestranda em Biodiversidade Vegetal. E Tiago pergunta: Leila, seriam as redes sociais uma atualização do panótipo de Foucault? E assim, transformando em um olhar panótipo? E para o professor Antonino, eu repasso do professor Adriano, né? Inclusive, registro aqui a presença do professor Adriano, do Departamento de Comunicação, e também da professora Luciana, coordenadora do PPG, aqui na nossa mesa. E aí o professor Adriano coloca: partindo da resposta que foi dada para o Antonino, a pergunta de Alice, vocês não acham que meios formados coletivamente em versão digital por jornalistas associados, como no passado foram as antigas cooperativas formadas por jornalistas, das quais nasceram o Le Monde, o Cojornal, o Pasquim, não poderiam ser uma forma prática de oferecer combate contra-hegemônico? E aí, depois que vocês encerrassem essas respostas, eu queria jogar a última pergunta de Pedro, né? Como combater a desinformação nos dias de hoje? Que aí é a pergunta do milhão que a gente pode teorizar um pouco sobre aqui, tá certo? Aí vocês ficam à vontade, se o professor Antônio quiser começar a responder, a do professor Adriano. Com prazer. Aliás, fico muito feliz de ter esse amigo, né, querido e grande colega que admiro muito, grande intelectual, grande docente, aqui conosco. Eu acredito que sim, de fato, o jornalismo independente, assim, produções jornalísticas independentes, desenvolvidas por coletivos, né, autônomos de jornalistas no meio digital, estão desempenhando e vêm desempenhando cada vez mais um papel importante, um papel, eu diria até mesmo decisivo, na disputa de narrativas no meio digital. Isso é inegável. E aí nós temos vários exemplos aqui no Brasil, desde o Mídia Ninja até os jornalistas livres, agências independentes que desempenham, o Não Me Calo, e muitos coletivos
coletivos feministas, muitos coletivos antirracistas. Então, nós temos, sim, uma importante mobilização, né, de coletivos medialivristas independentes que, através de modos de produção centrados de modos de produção colaborativos, de compartilhamento, de uma gestão coletiva e cooperativa, né, dos processos de produção de informação no meio digital, estão contribuindo muito para a disputa de narrativa. Eu acredito, ao mesmo tempo, né, que, infelizmente, a lógica algorítmica e os dispositivos de captura, enfim, que a professora Leila desenvolveu muito bem, ilustrou muito bem, de forma tão brilhante, infelizmente, essas iniciativas não escapam dessas lógicas. E essas lógicas estão conseguindo um pouco em função da mudança de algoritmo que redes como o Facebook realizaram, por exemplo, 2 anos atrás, em 2011, que retirou visibilidade, retirou alcance, né, poder de alcance, publicações que não são publicações de usuários individuais. Um pouco pelo direcionamento da visibilidade a partir do processamento de grandes dados. O que eu percebo é que, infelizmente, esses conteúdos estão chegando cada vez mais apenas para públicos que já têm afinidade ou predisposição, né, para com essas visões de mundo, para com essas perspectivas. E essa é uma questão que precisa ser pensada. Como furar as bolhas? É impossível furar as bolhas? Não, é possível. Há exemplos, há momentos no qual isso acontece. Só que a gente precisa pensar como driblar, ou então como utilizar em nosso favor, em favor de uma comunicação independente, plural, a lógica dos algoritmos. Eu não tenho uma resposta para isso. Mas eu sei que a gente precisa que o jornalismo independente seja e talvez o mais importante caminho para a construção de contra-hegemonia dentro do meio digital. Mas as iniciativas, os coletivos independentes, né, os coletivos medialivristas, precisam compreender melhor a lógica algorítmica e aprender a lidar de uma forma mais eficaz com ela. Porque os grupos de extrema-direita já fazem isso, e fazem isso de uma forma extremamente eficaz. Nós precisamos nos apropriar mais dessas lógicas, compreendê-las melhor, destrinchá-las melhor, para poder cumprir com a nossa função, o nosso objetivo, né, emancipatório. E a outra pergunta, desculpa, era a de Adriano, e tinha uma outra pergunta, verdade, Liz? A outra pergunta é a pergunta de Pedro, né? Como combater a desinformação nos dias de hoje? Destruindo o capitalismo. Ponto, tá respondido. Não, enfim, acho que passo a bola para a Leila, talvez trabalhar com checagem diretamente, possa ter respostas mais pontuais. Pronto, obrigada, professor. Realmente é a pergunta que todo mundo quer saber, né? Mas acho que a Leila tem muitas contribuições também das outras perguntas. E para essa última pergunta, para a gente encerrar aqui, professora Leila. Vamos lá, queria dizer que estou de acordo com a ideia de destruir o capitalismo. Acho que essa é um ponto importante. Não, então, vou começar por essa última e aí depois faço as outras 2 observações, né? Como combater a desinformação. Eu acho que talvez, é claro que eu não tenho uma resposta pronta, eu acho que esse é o grande debate, né? Então, são ideias, eu acho que caminhos, assim, para a gente pensar junto, mas penso que isso passa, talvez, pela combinação de 3 aspectos, né? Que é uma luta
no ambiente que eu chamaria de uma luta comunicacional, propriamente, né? Então, que é a produção de conteúdos comunicacionais contra-hegemônicos que consigam se contrapor a essa lógica da desinformação dominante, mas acho que existe também uma luta ideológica e uma luta política. Então, assim, eu não consigo ver o combate à desinformação dissociando, por mais que eu acredite na necessidade do trabalho, obviamente, da comunicação, do jornalismo, da checagem, estou, né, dedicando aí arduamente a isso. Eu acho que isso é parte de um esforço necessário de conseguir construir meios autônomos, baseados na perspectiva do jornalismo independente, do jornalismo investigativo, buscando, inclusive, se apropriar, nessa linha que a professora Antonina estava colocando, né, pensar como é que a gente consegue ler e se apropriar e entender um ambiente monopolizado, algorítmico. O próprio jornalismo de dados, eu acho que é uma área que tem nos mostrado uma série de possibilidades e que o ambiente digital traz para a gente, então acho que a gente precisa se apropriar das novas técnicas também, mas acredito que é isso. Isso passa também pela necessidade de uma luta política e a gente precisa, eu acho, que entender que somos todos nós sujeitos políticos, queiramos ou não, então a gente não tem que ter vergonha ou desconforto em dizer que estamos inseridos em batalhas políticas, e acho, né, que não existe falar em combate à desinformação sem enfrentar a estrutura monopolizada e concentrada da comunicação, né? Aqui no nosso caso no Brasil, mas no cenário internacional também. E ideológica, aí utilizando o termo amplamente, sem muita precisão conceitual, mas uma luta ideológica no sentido de uma contraposição ao discurso negacionista da ciência, ao discurso autoritário da extrema-direita, do neofascismo, que utiliza, como Antonino colocou, né, de maneira bastante aprofundada, que utiliza a desinformação como método da sua própria existência política. Então, eu acho que também passa por aí, uma contraposição a partir de uma ideia emancipatória de liberdade, porque a gente não consegue contrapor algo que é método de um outro projeto político sem se contrapor a esse projeto político de conjunto, né? Se a gente responde de maneira fragmentada a um projeto que se apresenta de maneira articulada, obviamente a gente está fadado ao fracasso. Então, por isso, inclusive, que acho que esse elemento, né, que o Antônio falou, vamos então destruir o capitalismo, eu tinha notado aqui a questão da socialização dos meios de produção, porque parece que às vezes a gente nessa lógica que a Antônio estava falando, a gente está sempre na moldura liberal, né, que a gente é proibido de pensar fora dela. Eu realmente não acho que a gente vai socializar os meios de produção amanhã, infelizmente, porque eu acho que a gente teria muito mais chances como humanidade de sobreviver se a gente não vivesse uma sociedade marcada pela propriedade privada dos meios de produção. Mas eu quero dizer o seguinte, por que é algo tão absurdo, né? A gente falar de outros modelos de produção e de reprodução da vida? Por que a gente fala como se a nossa única escapatória, a nossa necessidade fosse necessariamente viver em um mundo em que os meios de produção, sejam os meios de produção tradicionais ou os meios de produção de comunicação e informação, sejam propriedades privadas, sejam monopólios, sejam concentradas, e a gente precisa necessariamente viver, pensar e elaborar saídas dentro dessa moldura, né? Então, eu acho que é necessário usar. Assim, a gente vive num momento de uma barbárie tão profunda, de uma crise societária tão profunda, que vem escancarando as contradições dessa forma sistêmica de produção e reprodução da vida, que sim, é necessário a gente colocar isso, sabendo, claro, fazer todas as mediações e sabendo que não é fácil, dizer que a gente precisa pensar outras formas de produção e pensar outras formas de relação com os meios de produção, que não sejam privadas e sim socializadas. Isso é um debate gigantesco, mas eu acho que a gente tem que colocar isso na mesa também para olhar a gravidade, a amplitude do problema. Bem rapidamente sobre as questões anteriores de Cristiane e Tiago. Cristiane perguntou sobre um recorte temporal que a gente pode conseguir definir ao longo da história quando a gente teve momentos de ascensão ou de difusão prioritária de desinformação ou, por outro lado, de informação. Talvez quando a gente olha para a desinformação isso seja um pouco mais fácil de identificar, né? A gente tem aí sempre nos momentos históricos de ascensão de regimes autoritários, neofascistas ou fascistas, ou das formas de organização de regimes políticos que prezam não pelo debate, mas pela aniquilação do adversário, uma
uma difusão do processo de desinformação, né? Não necessariamente em meios digitais, mas a gente tem isso em outros momentos históricos. Toda a campanha de propaganda nazista e fascista mostra isso, a gente tem exemplos aí ao redor do mundo, né? Então, como esse lugar da aniquilação não só física, mas também subjetiva dos adversários, ela se baseia nas formas de desinformação. Em relação à informação, eu acho que aí teria um debate maior, que não vai dar tempo da gente fazer aqui, mas que é da própria lógica do jornalismo comercial, chamado modelo do jornalismo informativo, né? Como a gente tem uma ruptura aí na história do jornalismo, entre um jornalismo, talvez, no seu surgimento mais ideologicamente posicionado, e aí já na segunda metade do século XIX, uma grande mudança e a perspectiva de ascensão do jornalismo informativo, que, do meu ponto de vista, já lança as bases aí da desinformação ao colocar a ideia de neutralidade, objetividade, imparcialidade, fazer uma série de recortes que acabam conduzindo a desinformação pela descontextualização. Então, seria isso. E sobre a questão do controle que o Thiago colocou nas redes sociais, a gente poderia pensar como uma atualização do dispositivo de controle e vigilância do panóptico, como pensado por Foucault. Eu acho que a gente tem mecanismos assim de pensar de que maneira isso se renove, como as redes sociais elas são um ambiente em que a gente está submetido a uma vigilância constante, muito mais profunda, né? Que a gente tem talvez a grande diferença, se a gente for olhar para aquele modelo arquitetônico do panóptico das redes sociais, é porque na rede social a gente tem uma ilusão de liberdade e de privacidade que é inexistente, né? A gente está dentro das nossas casas, sozinho no nosso ambiente absolutamente privado e sendo vigiado permanentemente. Então, talvez isso seja um aprofundamento nesse sentido. Mas eu acho que talvez essa visão ela acabe, enfim, aí é um debate mais, eu acho que mais fundo, mas tirando um pouco essa dimensão estrutural da política, a gente pensando mais nessas relações de controle que são mais intersubjetivas. Eu acho que a gente precisa ampliar talvez um pouco o olhar e chamar também para o debate essas questões mais estruturais. Mas eu acho que é uma boa referência assim, para a gente pensar, muito bem colocado. É isso. Obrigada, Leila. Eu queria pedir para o professor Antonino e para a professora Leila, se quiserem, né, disponibilizar o e-mail de vocês no chat, para, se alguém tiver alguma dúvida que não foi sanada por aqui, né, entrar em contato. Eu queria muito, muito, muito agradecer aos dois. Eu sei que esse período suplementar aí da graduação não está sendo fácil, tem muitas atividades que vocês estão envolvidos, né, então eu queria agradecer por esse tempinho que vocês tiraram para a gente construir esse debate coletivamente. É um tema que eu gosto bastante, né, e estou me aprofundando mais graças às contribuições de vocês no seminário de orientação, então achei que seria muito interessante levar para os colegas, para o pessoal interessado isso. Então, eu queria deixar até aberto o microfone para vocês, se vocês quiserem agradecer algo e se despedir, para a gente poder encerrar. Bem, falar só não quero acrescentar mais nada, só mesmo agradecer, dizer que foi uma mesa extremamente potente, enriquecedora, gostei muito e aprendi muito com a fala de Leila, admiro você cada vez mais, Leila, já te admirava e mais ainda, e é muito feliz em poder contar com vocês esse momento. E agradeço pela presença e que estão aqui nessa sala e, enfim, muito bom. Compartilhem, né, se disseminem viralmente, tanto quanto a desinformação, mais do que a desinformação nas redes. Discussões como essa sejam cada vez mais capilares. Obrigado a todas e a todos. Gente, queria só também reforçar, agradecer pela oportunidade de estar aqui, a Liz, por ter proposto, elaborado, pensado nessa mesa, por ter me convidado, fiquei feliz demais. Antonino, sempre uma aula, não, várias aulas, né? Ouvi Antonino falando também, nossa, aprendi muito, estou muito feliz, então agradecer todo mundo que participou e as perguntas também, e dizer que eu botei meu e-mail aí no chat, para quem quiser entrar em contato, vou ficar super feliz se a gente puder continuar essa troca, espero que a gente tenha várias outras oportunidades. Parabenizar também ao PPGEM pela iniciativa de todo o evento, enfim, formas também de resistência que a gente tem encontrado aí nesses tempos tão difíceis. Que bom que a gente está aqui pensando coletivamente. Obrigada, gente. Mais uma vez, obrigada aos dois, foi uma verdadeira aula. Eu vou
Eu falei, né, que vou disponibilizar e envio o link para quem me mandou já e-mail, que eu já vi. Eu vou até rever algumas vezes esse vídeo para pegar todas as referências para acrescentar nos estudos. Então, queria agradecer muito vocês, queria agradecer ao Programa de Pós-Graduação em Estudos da Mídia e ao Departamento de Comunicação que estão realizando o evento. E queria convidar todo mundo que está na mesa até agora, né, para as atividades que vão acontecer até o dia 31 de julho. Amanhã a gente tem 3 atividades. Primeiro, a mesa redonda, a saúde na comunicação, perspectivas e tensionamentos, a partir das 3 horas, vai ser super bacana, vão ter representantes da Fiocruz, então convido vocês a participarem. Depois, às 5 horas, a gente vai ter a continuidade da oficina, Introdução à Produção Audiovisual Independente para Mulheres Trans, Cis e Não Binárias, que já teve hoje a primeira parte, são 4 partes, então, se você participou ou não, né, quer continuar participando, aprender um pouco mais sobre a produção audiovisual, fica o convite. E amanhã também começa um mini curso, Questões de Método em Estudos de Comunicação, Contribuições Socioantropológicas e Digitais. Esse mini curso vai ter 2 dias, a primeira parte é amanhã, das 19 até as 21. Então, gente, entre no site do Comunicação para fazer as inscrições. Eu peço, né, que vocês me sigam, PG nas redes sociais, e desejo a todo mundo uma boa noite e uma boa semana. Tchau, tchau.